Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Olá, professor. Primeiro, agradecer o convite aí do Sérgio e da... Deixa eu só falar uma coisa. Eu assisti sua palestra lá em Salvador, né? Voltamos a Salvador depois de um tempo. Fiquei tão encantada. Fizemos o convite. O professor está aqui diretamente de Salvador. Acho que a plateia toda aí que está online lá de Salvador está acompanhando aí também. Muito obrigada, reforçando aqui o nosso agradecimento. Eu que agradeço e, na verdade, eu estou aqui para falar do mundo exponencial, né? Ou seja, que mundo é esse que nós estamos, né? Eu sou Fábio Martins, eu sou professor e gerencio a área de governança tecnológica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Também sou pesquisador na área de exponencialidade, né? Vamos lá. Para a gente entender tudo que a gente discutiu hoje aqui, como é que isso se conecta com o mundo real? Tantas ferramentas, tantas soluções que foram dadas aqui, diversas áreas, mas isso só faz sentido se isso se conectar com o mundo que está aí fora, com esse mundo exponencial. E eu separei aqui para vocês alguns desafios desse mundo exponencial que se apresenta e que tudo isso que os senhores viram aqui, dentro das possibilidades, das soluções que estão aí, colocadas pelas empresas, elas precisam se conectar. Então, para a gente entender o mundo exponencial, a gente precisa voltar um pouquinho. A gente precisa entender o que é uma tecnologia de uso geral e como ela, ao longo do tempo, veio se formando até a chegada, a grande virada que nós tivemos em 2022. Mas o que faz uma tecnologia ser de uso geral? Simplesmente é a capacidade dela ter uma melhoria rápida, uma capacidade de penetração e uma capacidade de inovação complementar. Mas quando eu trago essa reflexão, sabendo que eu tive todas essas tecnologias de uso geral que revolucionaram a humanidade, cada uma nas suas épocas, o que é que ela tem de diferente das demais? Primeiro que ela já tem uma infraestrutura pronta. Se nós fizermos uma simples comparação com a eletricidade, ela demorou décadas ainda para ter um impacto revolucionário. Mas a AI, o que é que ela tem? Ela tem uma infraestrutura instantânea, pronta para gerar uma revolução. E o que é que eu tenho mais do que isso? Qual a principal diferença entre a AI e essas tecnologias? E eu acho que isso é que causa toda essa disrupção. O que é que nós temos? É a capacidade que ela tem de influenciar pessoas. Essa capacidade, ela potencializa a tecnologia para um outro patamar. E isso traz uma grande reflexão para os desafios que nós temos do mundo exponencial. Então, esse desafio que nós temos agora, eu separei alguns aqui, eles precisam se conectar com a cibersegurança, eles precisam se conectar com as ferramentas, tá? Então, o primeiro deles, né? A inteligência fluida, né? O que é isso? Que inteligência é essa? Do que é que a gente está tratando? As pesquisas, os algoritmos voltados para a área de inteligência artificial, eles têm buscado essa inteligência, por quê? Porque ela tem a capacidade de resolver problemas sem um conhecimento prévio. Essa é a nossa inteligência fluida. E aí, por quê? Ela se contrapõe com a inteligência cristalizada, que é aquela que nós acumulamos ao longo da vida. Então, nós teremos muitos algoritmos que estão sendo formados, e aí nós falamos de técnicas voltadas para aprendizagem por reforço. A própria IA generalista, que ela tá buscando isso, né? Ou seja, ter a capacidade de solucionar qualquer coisa a partir simplesmente da combinação de conhecimentos.
e não necessariamente um conhecimento que ele está cristalizado. Então, esse tipo de desafio é o desafio que vocês da área de cibersegurança também vão ter que enfrentar. Então, por exemplo, aprendizado por transferência, de você ter uma solução em cima de algo que não está diretamente conectado com aquele contexto, apenas fazendo transferência de blocos de conhecimento. Então, esse tipo de desafio, ele se apresenta também para o aprendizado exponencial. A partir de agora, o aprendizado ele vai para um outro patamar, porque eu passo a ter um acesso global a recursos educacionais. Aprendizagem individualizada. Eu posso ter uma aula de matemática com o próprio Arquimedes. Trazer esse contexto. Isso é uma experiência revolucionária. Por quê? Porque eu vou estar disponibilizando isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de uma AI conversacional, no qual eu posso ter um professor, eu posso ter uma aula de filosofia com Aristóteles. Então, isso é genial. E esse mundo exponencial que está sendo apresentado, ele traz toda essa interatividade e acessibilidade para regiões remotas. E todo esse universo que está sendo apresentado, ele começa a criar esse mosaico desse mundo exponencial. Uma outra experiência, os superassistentes virtuais, né? Nós nos acostumamos com os aplicativos ao longo dos últimos, talvez o quê? A última década, dos aplicativos. Essa interação, ela tende a acabar, né, com superassistentes virtuais. Os aplicativos, na forma como nós conhecemos, eles tendem a acabar. Por quê? Porque a experiência ela vai estar relacionada a um superassistente. Eu vou poder marcar uma viagem, ao invés de eu fazer o agendamento, a escolha do hotel no aplicativo, comprar passagem aérea no outro, fazer a compra de um ingresso no outro, eu apenas com um superassistente conversacional, eu vou poder dizer, eu quero estar em São Paulo, reserve para mim tal hotel, compre tal ingresso e pague no meu cartão de crédito que está cadastrado na plataforma. Isso é uma experiência de um superassistente que vai substituir muito em breve os aplicativos da forma como nós conhecemos e através de uma interação conversacional. Então, toda essa experiência personalizada, ela começa a se apresentar e gerar desafios de cibersegurança. Esse mundo que está sendo apresentado agora, de forma exponencial, ele traz toda a parte de processamento em linguagem natural e proporciona um aprendizado contínuo. O meu superassistente, ele vai me conhecer. Ele vai poder sugerir para mim. Então, isso tudo faz parte desse grande mosaico que está sendo desenvolvido. E, em relação a isso, o que é que eu teria agora? O viés, né? Estava conversando sobre isso com a doutora Patrícia anteriormente, né? Sobre o viés. O viés, ele tem uma vertente que também é um desafio organizacional muito interessante, porque ele gera uma relação que é um paradoxo. Por que ele é um paradoxo? Nós estamos culpando as bases de dados que não estão sendo muito bem utilizadas para poder treinar a nossa inteligência artificial, mas ela é fruto de um extrato social. Nós retiramos essa informação da sociedade. E a sociedade, ela tem os seus valores, as suas crenças, as suas culturas, e ela tem um viés. Então, isso chega a ser algo paradoxal. Por quê? Porque a gente começa a corrigir algo que vem da sociedade
e começa a criar dados sintéticos. Só que, ao mesmo tempo que eu crio dados sintéticos para corrigir falhas da sociedade, eu começo a me afastar da realidade. E isso é algo extremamente perigoso. E nós temos que ter consciência disso. Então, o que é que nós temos? Nós passamos a ter uma diversidade de pensamento. Isso eu tenho batido em outras palestras. As equipes que vão trabalhar com cibersegurança, elas vão ter que se especializar em comportamento humano. Elas vão ter que ter diversidade, porque elas precisam entender o que é que elas estão fazendo. Porque, no final, tudo isso que vocês estão fazendo aqui, precisam se conectar com o mundo real. Com esse mundo que está aqui. Então, você acaba gerando um paradoxo evolutivo. Eu tenho que possuir mais dados para treinar uma IA, mas, ao mesmo tempo, eu tento corrigir algo que já vem com um viés e que eu tenho que produzir dados sintéticos que eu me afasto da sociedade com a produção utilizando dados sintéticos. Então, isso é algo paradoxal. A produção de dados, ela é humana, na sua essência. Claro que nós temos a produção sintética, mas na sua essência, ela é um extrato social. Então, o viés... Aí você, Fábio, como é que se resolve isso? Você tem que ter um monitoramento contínuo, né? E você vai precisar de pessoas na sua equipe que entendam de gente, que entendam de comportamento humano, que entendam do que está acontecendo na sociedade. Não basta ser só especialista em IA. Então, o viés é um grande desafio que nós temos. Um outro ponto desse mundo exponencial que a gente está vivendo é a ética. E aí, nós temos aí um outro ponto que eu venho também batendo ao longo do tempo. O que é que nós temos com a questão ética, né? Logo quando surgiu toda essa questão aí de inteligência artificial, nós tivemos um grande movimento que foram as instituições multilaterais, né? No mundo todo, todas se manifestaram, disseram, olha, nós precisamos discutir a ética, e isso tem que ser algo que sirva para a humanidade. Até aí está tudo bem, não há nada de mal nisso. Só que é o seguinte, quem daqui conhece, dentro da sua empresa, quem participa de projeto aqui? Alguém? Vocês que estão desenvolvendo isso, como é que os padrões éticos chegaram até as equipes? Vocês foram capacitados? Veja que eu tenho um conselho de ética, a ética está sendo discutida dentro de um board, está lá em cima. Eu tenho comitês consultivos de política que discutem ética. Eu tenho pontos focais, mas eu tenho que ter uma necessidade de uma rede de defesa de ética. Sabe por quê? Porque o projeto nasce lá com você, na ponta. Você que está na ponta, você precisa entender de ética. Não dá para descobrir, depois que o projeto está andando, que ele tem uma falha ética. Depois que ele chegou no jurídico. E alguém disse, opa, isso aqui não está no compliance. Tem que voltar, tem que mudar. Nós precisamos entender que a ética, essa discussão ética, ela tem que chegar na base. Ela tem que chegar na criação de uma rede de defesa para que essa cultura ela comece na ponta. O analista ele tem que saber dos princípios básicos sobre ética de projeto e o uso da inteligência artificial. Isso não pode ser uma discussão voltada para instituições multilaterais, nem conselhos, nem comitês executivos. Isso a ética, ela tem que fazer parte, ela tem que estar na ponta. O analista tem que entender de ética, o técnico tem que entender de ética. Porque só assim você começa a criar uma rede de defesa para garantir que todo esse processo consiga caminhar. A gente vai estar falando aí a mesma língua, porque senão vira só
uma discussão do board, do conselho diretivo. Então, a ética, ela tem que estar na pauta. A gente não pode estar focado somente discutindo melhores funcionalidades da inteligência artificial, se é generativa, se não é. A gente tem que trazer isso, viu, doutora? E isso é importante. Sua função também em relação a isso é muito importante na disseminação dessa cultura, tá? Vamos lá. Eu trouxe agora aqui um novo desafio. Como é que eu estou de tempo? Que é justamente esse modelo que a gente está vivendo, que são esses modelos atuais, né? Se a gente for parar para avaliar o que é uma inteligência artificial dentro desse contexto, nós temos um algoritmo que ele é treinado, que ele necessita de informação para ser treinada, para conseguir responder, conseguir avançar. Só que aí eu pergunto para vocês, a internet, ela tem essa capacidade? E aí, eu que venho pesquisando o mundo exponencial, você começa a se deparar com isso, né? Ou seja, está faltando, a internet está pequena para o treinamento. Se está pequena, está. Sabe por quê? Porque eu preciso ter dados estruturados para treinar uma IA. O que é dado estruturado? Eu preciso dizer, eu posso mostrar uma foto de uma cadeira, mas eu preciso dizer para ele que aquilo é uma cadeira. E o que é que nós temos hoje? Nós temos uma quantidade enorme de dados na internet não estruturados. E isso gera uma dificuldade na criação do modelo. Aí você diz assim, olha, e como é que as futuras gerações irão sobreviver? Então, isso traz uma perspectiva de um modelo da IA que a gente tem hoje, que ele tende a acabar. Porque ele não vai conseguir sobreviver somente com dados sintéticos. Muito tempo. Então, isso traz uma perspectiva finita do modelo que a gente trabalha hoje. Tá? E aí você tem, olha, nós temos uma escassez de tokens de alta qualidade entre 10 a 20 trilhões. Né? Nós temos aqui o GPT-4, que foi usado 12 trilhões de tokens. GPT-5 precisa de 60 a 100 trilhões de tokens. E olha as soluções, né, que estão sendo dadas. Veja quanto está valendo o YouTube agora. Virou uma mina de ouro. Né? TikTok. Por quê? Porque eles são a bola da vez para o treinamento das novas gerações. Viraram a bola da vez. Só que, como é que eu consigo... Aí eu gero um outro desafio. Como é que eu consigo manter isso sem infringir a questão legal dos direitos autorais? Porque eu vou ter que invadir as redes sociais. Eu vou ter que treinar. E como é que fica a minha imagem, a sua? Eu começo a gerar um dilema, um desafio para isso. E outra coisa, essa conta dos direitos autorais dessa invasão vai vir para a turma de cyber, viu? Sabe por quê? Não tem ninguém para resolver isso. Né? Saiba que essa conta virá. Então, esse é um desafio que não está longe de... Não ache que isso daí vão ficar com os advogados, não. Isso daí vai vir para a turma de cyber. Tá? Então, ó, o próprio Sam Altman, ele diz o seguinte, é inviável treinar um IA sem usar conteúdos protegidos. É uma fala dele. Ou seja, se eu tenho um modelo de uma inteligência artificial que é finita e eu preciso utilizar dados que não são meus, essa conta, em determinado momento, ela não vai fechar. Tá? Então, esse é o tamanho do desafio que nós temos em relação também a esse modelo. E aí, uma outra coisa que se conecta, que é um ponto interessante,
é o desafio que a gente chama, o impacto disso nos empregos, né? E quando a gente fala de emprego, existem 2 termos nos estudos que eles trazem o que é a exposição e a complementariedade. São 2 pontos importantes, que é o quê? É o grau que eu tenho de exposição à minha atividade e a tecnologia, a AI, e quanto isso se complementa. Ela consegue complementar a minha atividade. Ela não vai me substituir, mas ela vai complementar. Então, todo estudo hoje que está sendo baseado para a parte de substituição, né, ou avaliar o impacto disso no mercado de trabalho, ele está baseado nesses 2 termos. E aí, eu trouxe aqui somente alguns dados para a gente poder entender como é que a gente está em termos de autoexposição à IA. Veja que quanto maior qualificado é aquele mercado, quanto mais analítico ele for, eu tenho um maior grau de exposição. Então, eu tenho em economias avançadas 60%, eu tenho em economias emergentes 40%, países de baixa renda 26%. Por quê? Porque a inteligência artificial ela vai estar atuando numa camada analítica. E assim, não adianta, eu acho que agora todo mundo já entendeu assim, que essa onda de substituição massiva, isso não é real. Nós temos áreas que já estavam com a robótica de processos, já estava aí na cara do gol, essas vão migrar, mas elas iriam migrar mesmo sem IA. Tá? A IA só deu um empurrão. Mas outras áreas serão realmente impulsionadas. Mas nada que a gente tenha uma revolução na proporção que estavam dizendo. Não, acabar emprego, a coisa não é desse jeito. Mas nós temos aqui um impacto, principalmente, veja que o Brasil ali ele está no meio do caminho entre Estados Unidos e Índia, né? Por quê? Porque eu ainda tenho muito trabalho operacional. Eu ainda tenho uma quantidade muito grande, e a IA ela não tem como resolver isso. Nós temos problemas estruturais, nós temos um grande trabalho manual ainda. E a IA ela não vai fazer essa mágica da noite para o dia. Mas isso aqui, sem dúvida alguma, é um grande desafio desse mundo exponencial. E aí eu trago uma outra avaliação, que é o impacto econômico e geopolítico disso. Veja que eu estou tratando aqui, dentro de um impacto econômico e geopolítico, quem detém todas essas tecnologias são empresas. Onde é que está esse capital? Hemisfério Norte, né? Nós não estamos participando desse bolo aqui. Veja que todos os centros de pesquisa, as empresas, todas elas que estão sentadas na mesa, nós que estamos na parte de baixo não iremos participar dessa ceia se não houver uma grande virada nisso. Por quê? Porque todas elas fazem parte de um grupo seleto e estão tendo um apoio massivo dos seus governos para que isso continue caminhando. Incentivos, investimentos, linhas de crédito. Por quê? Porque os países entenderam o seguinte: é melhor eu financiar para que essa tecnologia continue na parte de cima do globo. Então, isso é algo... A inteligência artificial, como eu falei no início, ela é uma tecnologia de uso geral, revolucionária, que ela é capaz de mudar a sociedade. E ela já está transformando. Só que, ao mesmo tempo que ela tem condição de reduzir a desigualdade, ela tem a capacidade de aumentar, de forma também exponencial. Por quê? Porque se nós não tivermos aqui na parte de baixo investimentos ou empresas que tenham capacidade de desenvolver a tecnologia, nós vamos, da mesma forma que ela chegou, ela vai distanciar esses dois mundos aqui de maneira exponencial.
E isso vai ficar muito, mesmo com a globalização, mesmo, né, você tendo equipes múltiplas, né, equipes transnacionais, nós vamos aumentar a desigualdade. Por quê? Porque eu estou posicionado no hemisfério norte. Um outro ponto que eu queria trazer, esse aqui é o que a gente chama de santo grau da IA. A gente estava conversando, né, Graça? Em relação... São as novas gerações de inteligência artificial. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de metacognição. Aí, poxa, o que é metacognição? A metacognição, ela é um termo que vem da psicologia, né? A metacognição é o pensar sobre o pensar. Ou seja, você me faz uma pergunta, imagine você fez uma pergunta para a IA. Depois que ela lhe responder, ela diz assim, será que eu dei a melhor resposta? Ou seja, ela ter a capacidade de refletir, e não somente em cima daquilo que ela foi treinada. Então, ela não está dando uma resposta em cima de uma base de dados de treinamento. Ela está conseguindo fazer isso através de uma autoconsciência e autorregulação. Então, Fábio, qual é a distância que a gente está disso? A gente ainda estamos numa caminhada, a gente não está aqui. Nós estamos ainda naquele outro modelo que é finito, que tende a acabar, e a gente tende a migrar para isso aqui. Alguns falam em 5 anos, outros falam em 10 anos, mas, assim, os investimentos estão sendo pesados em cima disso. Por quê? Porque eu passo a ter uma grande vantagem em relação a isso. Se eu tenho autoconsciência e autorregulação, eu não vou depender somente de dados para ser treinado. Então, eu consigo ter um crescimento, né, e principalmente numa colaboração homem-máquina muito melhorada. Vamos avançar. Qual é o outro desafio que eu trouxe aqui para vocês? Consumo de recursos, né? A IA consome recursos, consome água e consome energia. Aí você diz, poxa, esse mundo está complexo, né? Falamos de coisas tão amplas, mas veja que não é algo simples, né? Eu vou adiantar o nosso tempinho aqui, a gente estamos já caminhando para o final, mas simplesmente, só para vocês terem uma ideia, o consumo de energia dos data centers, não só de IA, mas também para a parte de criptomoeda, a gente está falando hoje de aproximadamente 460 terawatts-hora. E isso vai caminhar até 2026, né, segundo o relatório da empresa de energia regulatória mundial, para 1.050 terawatts-hora. Aí você diz, caramba, quanto é que representa isso? Isso representa o consumo da Alemanha, de energia da Alemanha. Então, esse é um desafio. E as próprias empresas as próprias Big Techs, elas já estão começando a fazer investimentos para migrar isso para fusão nuclear, para garantir essa sustentação. Por quê? Porque você não consegue fazer isso da maneira tradicional. Então, esse também é um grande desafio. O outro desafio é a regulamentação no mundo, né? Qual é a regulamentação? O que é que nós temos hoje de regulamentação? Nós partimos aqui em 2019 com a OCDE, trazendo aí princípios da inteligência artificial. Temos os Estados Unidos, não tem uma legislação, a gente está falando somente de uma ordem executiva que a Casa Branca emitiu. A China, a agência de regulação chinesa, ela traz também
um documento orientativo, e aí surge pela primeira vez o ACT, né? O ACT AI, agora em fevereiro desse ano, que foi algo, uma regulação fortíssima, mas que, ao mesmo tempo, provocou uma reflexão. Veja como o Japão não tem uma regulação ainda sobre isso, definida. Aí você diz assim, caramba, e a ONU? Não, a ONU deu diretrizes também globais. Aí você diz, mas por que está tudo tão vago ainda? Por que essas questões, né? O Mercosul começou a discutir isso agora em maio. E por que isso ainda está tão vago? Porque a regulação, ela tem uma relação direta com a capacidade de inovar. Quanto mais eu regulo, eu vou inibir a inovação e vou inibir. E os países estão aguardando para ver o que é que isso vai acontecer, principalmente com o ACT, que saiu da União Europeia, que já saiu numa proporção muito forte. E que gerou, aqui no Brasil, a gente tem o projeto de lei 2338 de 2023, que está tramitando e que está parado hoje para uma análise. Por quê? Porque existe uma discordância em relação a pontos relacionados, por exemplo, a sandbox, né? O que é que eu vou... uma sandbox é um ambiente controlado que eu posso fazer testes que eles podem não estar relacionados, ser atendidos à legislação local. Então, tudo isso ainda está em suspenso. Por que ele está em suspenso? Porque os países estão aguardando para ver o que é que vai acontecer. Só que, ao mesmo tempo, isso você gera um risco. Por quê? Porque as empresas estão a toda com o desenvolvimento. Então, esse é um desafio. E esse desafio, particularmente, cai na conta de vocês. Tá? Cai na conta de vocês que estão aqui, que vão ter que lidar com um ambiente não regulado e vão ter que dar as devidas respostas. Então, caminhando aqui para o final, eu trouxe só um histórico, só para recordar é viver, né? Década de 70, década de 80, quem lembra aí do Michelangelo, né? Quem foi dessa época aí do Melissa? Alguém aí dessa época aí do I Love You? I Love You, mas mais recente, né? Por que eu trouxe isso aqui? Porque, a partir de agora, o nível de sofisticação que nós temos, relacionados, não só nós falamos de Henry aí, mas nós vamos viver uma nova fase em relação ao formato, né, de ataque. Nós vamos viver uma nova era. Se a gente olhou isso aqui de uma forma romântica, nós... vivemos até um pouco agora da parte da engenharia social, mas tudo isso começa a caminhar agora para um outro ponto, que é justamente a parte de envenenamento de dados. E o envenenamento de dados, se você for parar para analisar, ele pode ser direcionado, ou por subpopulação, ou um ataque de backdoor. Ele tem uma sutileza, e essa sutileza, apenas com uma equipe voltada para a cibersegurança, se você tiver o conhecimento só de cibersegurança, vocês não conseguirão perceber totalmente o que está acontecendo, porque vai estar funcionando, eu apenas vou estar dando sugestões daquilo que eu acredito que seja o mais indicado para o meu ataque. Então, essa sutileza, todos esses modelos que estão sendo criados agora, e aí eu volto a insistir, eles partem de um seguinte ponto. Vocês vão ter que começar a aprender também sobre comportamento humano, porque é uma forma de você entender se aquilo que está sendo sugerido é realmente relacionado para a sociedade, se é real, se faz sentido, se faz parte de uma diversidade, se aquilo tem representatividade no mundo real. Se a gente ficar fazendo comparação somente de algoritmos, de testes,
sem entender do que está acontecendo na ponta, a gente começa a se distanciar, tá? Caminhando agora, de verdade, para a parte final, já estamos com o nosso tempo esgotado. Eu trago aqui para vocês, simplesmente, essa reflexão final que nós temos entre o mundo linear e o mundo exponencial. E quando eu parei para estudar, para entender o que é um mundo linear e um mundo exponencial, eu tive que entender o seguinte: quem foi que falou disso primeiro? Quem foi que trouxe isso? Aí tem um cara chamado Arquimedes, que escreveu, né, século III antes de Cristo. Ele enxergou um mundo que a gente está vendo agora. Ele enxergou um mundo numa obra que ele fez chamado O Contador de Areia. Ele queria contar sacas de aveia, de cevada, e ele enxergou que o mundo ele era exponencial naquela época. E olhe bem, a partir disso, todo o contexto social foi criado. Nós viemos até aqui, né? Euler com as funções exponenciais, aplicada na economia e finança, Descartes com a matemática cartesiana, que a gente usa até hoje. E nós viemos construindo isso, que é a própria teia, é o que nós chamamos de teia social, né? Que forma o tecido social e que trouxe a gente até aqui, trouxe a humanidade até aqui. Só que quando eu começo a falar de singularidade tecnológica, que é justamente você poder, dentro da singularidade tecnológica, alguns estudiosos já trazem isso e diz o seguinte, que o ponto de ruptura está próximo com a IA e a partir disso eu não tenho mais controle daquilo que eu estou lidando. Então, esse ponto de ruptura, que a gente chama de singularidade tecnológica, que nós temos estudos de singularidade tecnológica e de contra-singularidade, né? Porque a área acadêmica é legal por causa disso, você tem os prós e contras. Mas isso aqui passa a ter uma possibilidade real de disrupção do tecido social. E aí, o que é que eu traria e o que é que eu vejo como reflexão em relação a tudo isso desse mundo exponencial? Veja que nós trouxemos a sociedade mais de 2000 anos até aqui, até o contexto de singularidade tecnológica e uma possibilidade de disrupção. E aí, a partir de agora, é uma coisa que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo sobre isso, eu vejo que a gente está retornando ao ponto de origem. Nós vamos ter que nos conectar com os nossos valores, com nossas crenças, para entender se é realmente esse o caminho que nós queremos. Então, se eu pudesse deixar algo aqui como algo final, eu acho o seguinte, que no final de tudo isso, nós vamos nos reconectar aos valores humanos. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigado. Que assim seja, professor Fábio Martins. Eu queria deixar aqui deixar aqui para vocês. Eu estou lançando aqui meu livro Inteligência Artificial, os Desafios do Mundo Exponencial. Para quem gosta de saber do mundo exponencial, está em um pré-lançamento para Kindle a partir de hoje, mas eu vou fazer o lançamento lá em Salvador e depois posso vir para cá também fazer aqui para vocês. Aqui tem um QR Code que leva para lá, caso vocês queiram saber mais, meus contatos. Obrigado.